Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. E aí, pessoal, antes de os colegas chegarem todos aí, se algum de vocês tiver alguma pergunta, alguma dúvida aí que eu possa esclarecer, mandem. Boa noite, professor. Oi, Eduardo, tudo bem? Eu tenho uma dúvida, não sei se o senhor puder passar o resultado da C e da D da 1, da lista de exercícios. Eu fiz na intuição ali, mas não tem um exemplo parecido, acho, na aula, mas aí eu não sei se está certo. Mas tu fez como o cálculo, usando a planilha ou usando a calculadora? Não. A 1 na C e na D usando a calculadora. É aqueles cálculos simples de passar de base para outra base. Não é a 3. Ah, tá. Não são exercícios sobre séries. Isso. Não são sobre séries. Tá. Tá lá no Moodle essa lista? Sim. Tá, deixa eu dar uma olhada lá só um pouquinho. Deixa eu abrir aqui. É mudança de base, eu acho que é simples. Aham. Vou. Tem uma lista que é. Não sei se o arquivo é. Deixa eu ver. Ah, aquela mudança de base, ponto flutuante, trocamento de séries. É isso? Isso, é um arquivo Word, isso mesmo. É aquela que tem o Word, né? Isso. Aham. Aí. Boa noite, professora. Boa noite. Deixa eu só achar aqui, peraí. Tranquilo. Acho que é isso aqui. É isso aqui? Sim, a C é D da 1 ali. Então, exatamente, a raiz e o L. Sim. Esse da raiz eu só decompus a raiz e com o resultado da decomposição aí eu fiz a conversão. Não sei se era isso. Aham. Daí tem que ver quanto é que dá a raiz, né? Porque. Isso, 1,14869. Aí desse valor que eu fiz a conversão para normalizado, conforme pede. Sim. Quer ver, ó. 2 elevado. A gente pode botar como expoente fracionário, é a mesma coisa. Tá, dá 1,14869, etc. Tá. Tá, E a partir desse eu faço a transformação, né? Isso. Vou escrever aqui, depois a gente. Tá. Isso, então, como aqui pede para escrever com. Não, aí matou já, professor. Se o senhor quiser, nem precisa mais. A minha dúvida era só se era desse formato. A partir daí eu já sei como é que é. Foi isso mesmo que eu fiz. Daí porque daí tu vai ter que fazer isso aqui, né? Vai ter que botar a vírgula ali para a esquerda, tá? Uhum. E aí, como a gente está usando o padrão do arredondamento, é o arredondamento normalizado, né? E aí, então, o simétrico. Aí, como o quinto dígito aqui, porque aqui, ó, aqui assim, significa que são 4 dígitos na parte fracionária. Então, como o quinto dígito é 6, tu vai descartar aqui, ó. Vai descartar aqui e vai acrescentar uma unidade ali na casa anterior. Tu vai multiplicar por 10 elevado na 1 para, digamos, ajustar, né, a vírgula. Para botar a vírgula na posição certa.
Eu não sei se a dúvida era essa, Eduardo. Sim, mas aí uma dúvida eu fiz de outra forma, professor. Eu fiz assim, ó, 11,4869 vezes 10 a menos 1. Pode ser também, né? Não. Não, eu vou explicar aqui, ó. O que é essa expressão ponto flutuante normalizado significa que é sempre assim, ó. Tem um número que começa com 0, alguma coisa. Ah, tá. E aí tu multiplica por uma potência de 10 para jogar a vírgula para a direita ou para a esquerda, né? Conforme a necessidade, digamos assim. Perfeito. Tá bom, professor, entendido. E assim, ó, uma coisa importante, Eduardo. Não, o primeiro dígito aqui, ó, após a vírgula, não pode ser 0. Entendeu? Entendi. Vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui para ilustrar aqui, porque de repente... vamos supor que eu faço uma conta lá e achei o seguinte resultado aqui. 0,00432214. Esse formato aqui, ó, ele não está normalizado. Eu tenho que escrever assim, ó. Eu vou ter que escrever como 0,4322, né? Porque o quinto dígito é 1. Aí eu descarto e não altero o quarto dígito. E aí, para ajustar a potência, melhor dizendo, a vírgula, né? Que tem esses 3 zeros aqui, ó, que não são significativos. Aí tu multiplica nesse caso. Tu multiplica por 10 na menos 3, ó. Ok? E o E na menos 250, eu acho que até o pessoal já perguntou outro dia, deixa eu ver, eu acho que esse é o caso aqui, deixa eu ver. Aqui não tem, né? Exponencial direto. Acho que não dá para fazer nessa calculadora aqui. A gente pode fazer no site da Wolfram ali. Ali é E na 250, é isso? Se tu escrever ESP 250... Ó, esse resultado aqui, ó, ele não pode ser representado naquele sistema, porque a potência de 10 é maior do que 99, tá vendo? Sim. Então, aí a resposta aqui, ó, esse aqui não tem a representação, a gente pode dizer que ocorre um overflow, tá? Porque a potência... Está acima de 99, que é o limite. Isso, está limitada, exatamente. Tá bom, obrigado, professor. Alô? Muito bem. Então, pessoal, outra pergunta, alguma outra dúvida sobre algum exercício? Bom, então tá. Então, hoje eu vou propor para vocês um exercício para ver se vocês conseguiram aí captar as ideias que eu trabalhei aí nas aulas anteriores relacionadas a somas de séries. A gente viu alguns exemplos, né, de a utilização de séries para calcular o logaritmo. Na aula passada eu mostrei duas formas diferentes de representação da série que representa o logaritmo natural. Uma delas é restrita ao intervalo de menos 1 a 1 e outra vale para qualquer número real. Eu mostrei alguns exemplos e tal, e mostrei lá como fazer o desenvolvimento na planilha do Excel, analisei a convergência, né, e fiz algumas observações assim para uso, né, para se familiarizar ali com o uso da planilha mesmo. Então eu vou propor para vocês um exercício aqui, que eu acho que em torno de 5, 10 minutos vocês conseguem concluir no máximo, tá? Que é o cálculo da função exponencial usando essas somas parciais de uma série, tá? E aí vamos ver o que vocês concluem a respeito da convergência das somas parciais para o valor exato da função naquele ponto que eu vou indicar ali, tá? Então a minha sugestão é que vocês podem usar a mesma
planilha, certo? Então eu vou abrir aqui a minha, vou mostrar para vocês, eu já iniciei aqui a montagem do cálculo, como sugestão, evidentemente, né? Vocês podem usar uma outra organização, tá? Muito bem, então vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Então tá aqui nessa planilha, então, ó, eu tenho aqui o desenvolvimento da série que representa a função exponencial e aqui a validade, né? Eu posso usar esta série para qualquer número real, então não tem restrições, eu posso usar o x igual a 10, menos 5, menos 20, 0, 1, 2, qualquer número real eu posso substituir, que aquela série vai convergir para o valor correto lá da função exponencial, desde que eu some, né, uma quantidade suficientemente grande de termos daquela série, tá bom? Então, o que eu estou indicando aqui para vocês? Para fazer o cálculo, para calcular a função exponencial no menos 5 através das somas parciais da série, né? Então, lembrando como é que a gente montou na aula passada. Ó. A gente coloca o i, aqui tem o x elevado na i, o fatorial do i, a divisão, né, dos dois, porque o termo geral da série é o x elevado na i dividido pelo fatorial, e aqui são as parciais. Tá bom? Então aqui, ó, eu vou acrescentar, né, uma unidade no índice e vamos levar o mouse ali até 15, vamos ver. Tá. Então aqui, ó, como é que essa célula é calculada, né, pessoal? Lembra como é que a gente fez na aula passada? A gente vai pegar o valor do x, a gente coloca o cursor lá na barra de fórmulas, escreve o símbolo da igualdade, né? Aí pressiona a célula que contém o valor do x, pressiona F4 para aparecer ali o símbolo do dólar, para prender aquela célula, né? E aqui a gente vai botar chapeuzinho elevado na célula que contém o índice. Aí ele vai calcular, vai ficar menos 5 elevado na zero, que é 1. Né? Qualquer número elevado na potência zero é igual. Aqui a gente vai calcular o fatorial. Lembra que o fatorial, ele é uma função que consta, né? O Excel tem várias funções matemáticas lá dentro da biblioteca, né? O fatorial tá lá dentro, ó. Então a gente escreve o fato, aí aparece fatorial, ó. Aí tu pressiona ali, fatorial daquele número, o G8 ali no meu caso, né? E o fatorial de 0 é 1, ele vai escrever ali o resultado do fatorial. E aqui a gente simplesmente vai dividir, né, uma célula que é o x elevado na i pelo fatorial, que é o termo geral da série, vai dar 1, né, que é o primeiro termo ali que aparece no desenvolvimento. Tá? E a soma parcial é simplesmente, né, nesse caso, de novo, né, a gente vai colocar o símbolo igual, vai aparecer a soma ali, eu já usei a soma outra vez, então, né, eu só quero somar, o único elemento que eu quero somar é o elemento que está nessa posição aqui, ó. Eu pressiono aqui o 8 e deu. Tá? Então, o que eu vou sugerir? Eu peço para vocês, tentem preencher aqui a planilha e as somas parciais, vamos ver o que vai acontecer. Tem uns 5, 10 minutos, eu acho que vai ser suficiente. Vamos bater a cabeça um pouquinho aí. Meter a mão na massa. Eu estou aqui. Qualquer dúvida, prenda um grito aí. Vamos lá.
Qualquer dúvida, pergunte aí, pessoal. Professor, pode só deixar a célula K8, E- J8, desculpa, sim, sim. isso, só para dar uma olhada. Tá, legal. O senhor dividiu Isso é o H8 exatamente. pelo H... Ah, entendi. Porque, Entendi. que Tá. Uhum. é o termo geral da série, né? Sim, sim, Claro, sim. se tu quiser fazer direto esse termo sem fazer essas duas aqui, ó, dá pra fazer direto. Tá. Deixa eu ver aqui. Dá para escrever a fórmula direto.
Eu vou formatar as células aqui com 12 casas decimais. Essas células que contém aqui a... Então, eu vou preencher aqui. Preencher aqui. Professor, eu me atrapalhei todo com o Excel aqui. Ah, diga. Me atrapalhei com as fórmulas aqui. Sim. O senhor podia deixar para mim copiar em cima ali da primeira fórmula, da grandona, da... Essa aqui. Isso. Tá, tranquilo. Então aqui, pessoal, já preenchi uma parte aqui, vocês podem conferir aqui. Professor, só uma dúvida. Sim. As colunas o senhor formatou para científico ou para número? Não, sim, eu formatei para número e botei 12 casas decimais. Mas só essa coluna, né? Porque as outras o senhor deixou em científico. Sim, sim, eu botei tá. essas duas últimas aqui. Ah, tá, então tá certo. Isso porque a gente vai usar essa aqui é só um cálculo intermediário, né? Essas primeiras aqui. Ah, não, é que eu achei resultado, mas quero deixar ali parecido pelo menos para ver, tá certo. Sim, sim, tranquilo. Então, pessoal, quem concluir o cálculo das somas parciais, quer ver, ó, pode inserir aqui, ó, eu vou chamar de valor exato. A gente bota numa célula aqui, ó, o valor do logaritmo, aliás, exponencial, né? ESP de menos 5. Esse aqui é o valor que digamos, deveria dar, né? Esse está em vermelho ali. E aí, pessoal? Conseguiram achar? Quem é que conseguiu concluir aí? Eu consegui. Tá, e quanto é que deu, Gazelle? Deu um valor parecido ali? Sim, então, o senhor disse no valor exato? É. Eu coloquei... Cadê? 0,00637 9469999.
Eu botei números a mais. O senhor está falando nas somas? Não, se essas somas, o que a gente está calculando aqui é a convergência das somas parciais, né? A pergunta é se essas somas que estão sendo calculadas aqui, uma após a outra, se aproximam daquele valor exato. Ah, tá, isso eu já não cheguei a fazer ainda, peraí. Porque aqui a gente vai ter que fazer o seguinte, né? Nessa segunda linha a gente vai ter que somar este número com esse, né? E esse aqui a gente vai prender ele aqui, ó. Aqui a gente vai... Meu Deus, 0,14. Errado. Vamos ver o que acontece aqui, pessoal. Vamos fazer o seguinte, eu vou conferir só os primeiros valores aqui, tá? Olha só. Isso é legal de fazer, principalmente quando vocês forem fazer algum exercício, né, que vocês não tenham certeza. Ó, então calculou ali as parcelas, né? Então qual é a primeira soma? É 1, porque só tem esse termo aqui, ó. Aí a soma parcial é ele mesmo, né? Quando tu vai calcular a soma parcial dos dois primeiros aqui, ó, é 1 menos 5. Tem que dar menos 4. Tá ali, ó. Que é a segunda soma, né? Abaixo do 1 ali é menos 4. Qual é o próximo termo que tem que somar? 12,5. Então, mais 12,5, que vai dar esse 8,5 aqui, ó. Né? Então, essas somas representam, como o próprio nome diz, somas parciais, né, da série. A soma da primeira com a segunda, a soma da primeira com a segunda com a terceira. Depois, se eu somar as 4 primeiras, eu tenho que somar esse valor aqui com menos 20,83333, né? E dá aquele menos 12,33 que vai aparecer aqui, quer ver? Ó? Certo? Então, se eu fizer, né, a soma uma a uma até essa linha aqui, ó, é isso que vocês obtiveram aí? Dê uma olhadinha. A soma lá na linha correspondente ao 15, deu 0,0011 para vocês? Sim, para mim deu, professor, mas o resultado final não dá 0,06. Exatamente. Então, se a gente calcular o erro, né, o que a gente vai observar? Se eu fizer a diferença, o erro absoluto, né, a diferença entre o valor exato e a soma das 15, das 16 primeiras parcelas, né, do i igual a 0 até i igual a 15, ó, dá um erro muito grande. É um erro na terceira casa ali, ó, né? Em vez de ser 0,0673, dá 0,001. Então, esse valor aqui, ó, ele está muito distante, né, do que deveria, porque a ideia de somar uma série é que, né, à medida que eu aumento a quantidade de parcelas, e vejam aqui, ó, eu somei do i igual a 0 até i igual a 15, né, são 16 parcelas que estão sendo somadas, é um esforço computacional muito grande, né, para dar um erro desse tamanho. Tá? Então, o que pode ser feito, né, pessoal? Como é que a gente pode corrigir isso usando uma propriedade específica? Deixa eu interromper aqui. Ó. Então, em alguns casos, eu vou mostrar para vocês ali, a função tem certas propriedades, né, uma ou mais propriedades, que se eu aproveitar, se eu souber explorar, eu vou conseguir diminuir o esforço computacional necessário para gerar uma boa aproximação. Porque qual seria, digamos, a solução que vocês pensariam para resolver este problema aqui? O que vocês pensariam em fazer para
melhorar esse resultado aqui? O que vocês acham que poderia ser feito olhando aqui essa tabela só? O que a intuição de vocês diz para fazer? Podem falar, pessoal, não tenham vergonha. Fazer uma amostragem maior? Não. Uma quantidade maior de parcelas. Sim, exatamente. É uma ideia que naturalmente ocorre porque, né, como a lógica diz que aumentando a quantidade de parcelas. Isso chama diluir o erro? Ou não, Pode repetir? Isso aí seria como se fosse diluir o erro? Não, eu quero, digamos assim, pensando em termos né, do esforço que é necessário, tá? Claro que aqui a gente está fazendo no Excel, mas isso aqui é uma quantidade de cálculos muito grande, né? Se pensar assim, imagina, calculou aqui, ó, do I igual a 0 até o I igual a 15, são 16 parcelas que estão sendo somadas aqui, né? E depois as somas parciais, uma a uma ainda. Aqui eu somo uma, depois eu somo duas, depois eu somo três, quer dizer, a quantidade de operações aqui é muito grande. Só que o resultado é um resultado ruim, porque, né, em vez de dar 0,006, deu 0,001. Quer dizer, em termos práticos, essa aproximação é ruim. Então, o que o Eduardo falou seria, bom, em vez de parar aqui no 15, vai até o 20, até o 30, vai aumentando aqui o número de parcelas que, teoricamente, deve, né, diminuir o erro. Essa é uma possibilidade, tá? A outra possibilidade é usar isso aqui, ó. Esta propriedade. E na menos 5 é a mesma coisa que 1 dividido por E elevado a 5. Tá? Isso é uma propriedade específica que é válida para exponencial. Então, o que a gente pode fazer? A gente vai lá na planilha e nós vamos colocar aqui uma célula, ó, que eu vou fazer esta célula ser igual a menos esta célula aqui, ó. Aí eu vou prender ela, certo? Então ela vai passar a valer 5 agora. Tá? Por quê? O que eu vou fazer? Eu vou calcular o E na 5 e depois no final eu faço a divisão. Entendeu? Usando esta propriedade ali que eu mostrei na... Ó, eu vou calcular o E na 5 lá embaixo e depois faço a divisão. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer direto aqui, ó, o x elevado na i, x elevado na i, dividido pelo fatorial de i, tá? Só que agora eu vou usar o 5 no lugar do x, e não o menos 5, né? Então eu vou pegar, ó, esta célula, vou prender ela com F4, e vou elevar no expoente que corresponde ao i, e vou dividir pelo fatorial do próprio i. Ó, vai dar 1, né? Porque aqui é a mesma coisa que 5 elevado na 0 dividido pelo fatorial de 0, tá? É o mesmo que tem que dar aqui, ó. Tá bom? E agora, ó, é só copiar aquela fórmula ali e depois arrastar aqui, ó. E aí a gente vai formatar isso aqui também. Vamos formatar com 12 casas. Pessoal, perguntem aí, pessoal, se tiverem dúvidas, tá? E agora aqui a gente vai acrescentar as somas parciais. Tá? Então o que a gente vai fazer aqui, ó. Na primeira linha, mesma coisa, né? É a soma só
do primeiro termo. Aí fechou. Aqui às vezes não tem espaço, né? Daí a gente tem que ajustar ali. Na segunda linha, soma. Opa. Símbolo do igual, né? Aí aperta lá na soma. A gente vai somar deste cara aqui até este. E aqui nessa fórmula a gente vai prender a primeira linha. Ó. Então a gente pode testar ali, ó. 1 mais 5 é 6, né? Veja que agora é tudo positivo aqui, ó. É tudo positivo. Ó. Aqui o x é 5, né? Então, ó. A segunda parcela da série é o próprio x, dá 5. A terceira parcela, x ao quadrado sobre 2, ó. 25 sobre 2, 12,5. Tá certinho, né? Depois, x ao cubo sobre o fatorial de 3. X ao cubo é 5 ao cubo, 125, divide por 6, dá 20,83. Então tá certo. E aqui são as somas, ó. Agora tu vai e arrasta ali. E agora ajusta aqui o espaço. Estão conseguindo aí, pessoal? Tá muito rápido? Sim. Tranquilo. Professor, só me mostra novamente a fórmula do erro que o senhor fez. Tá. Esse aqui? Isso. Tá. Assim, quando é erro absoluto, eu vou botar até aqui para. Não, tá. É só subtrai e toma o valor absoluto, porque o erro é calculado sempre em termos absolutos, né? Eu tinha esquecido disso. Eu vou falar depois do erro relativo, que também é importante falar. E ali mostra a fórmula do valor exato. O valor exato eu calculei a exponencial no ponto menos 5, Eu botei igual EXP, né, que é o cálculo da exponencial, na célula que corresponde a menos 5 ali. Eu vou formatar com 12 casos também para ficar no mesmo formato. Claro que aqui, né, foi outra pergunta, assim, ó, o que eu chamo de valor exato? Digamos, é uma forma de eu usar, né, aqui no caso a planilha, eu poderia fazer na calculadora, para eu ter um valor de referência. Então eu calculo a função no ponto que foi dado ali, que é o menos 5, certo? E considero que esse aqui é um valor exato. Né, para poder comparar que as somas parciais que eu estou produzindo, se elas estão convergindo para esse valor exato ou não. Tá? Mas, pessoal, vocês observem aqui, ó, nessa coluna, ó, vocês vejam que as somas parciais elas não estão perto uma da outra. Né? Olha a primeira linha ali, é 1, depois passa para menos 4, 8,5, menos 12, 13, e aí vai indo. Elas não estão se aproximando de um único número. Né? Isso é uma indicação de que não está havendo a convergência para um determinado número. As somas parciais estão oscilando. Né? Vejam como é diferente aqui, ó. Certo? O que está acontecendo aqui? Olha, na primeira linha ele dá 1, depois 6, 18,5, 39, vai indo, ó. Aqui assim começa a estacionar, ó.
147, 148,1, 148,3, 100,379, 148,4. Aqui já está vendo uma repetição, ó, tá vendo, ó, do 148, né? Então, quando a gente observa que os números começam a se repetir, isso é o que a gente chama de convergência, né? As somas parciais, à medida que aumenta o número de parcelas, que é o I, que aparece aqui, né? Que à medida que vai aumentando o I, vai aumentando a proximidade dos valores calculados. Que a interpretação é a seguinte, ó. Cada um desses números que está aqui nessa coluna, que eu chamo de somas parciais, é uma aproximação de E elevado na 5. Eu estou calculando a exponencial calculada no ponto 5. Certo? O que eu vou fazer aqui, pessoal? Aqui, ó, eu vou fazer a divisão agora. Eu faço 1 dividido por esse valor aqui, ó. Olha só, quanto é que é o erro? Pega esse valor aqui e subtrai desse, ó. Tá bom? Então vocês vejam que sem precisar aumentar a quantidade de parcelas, eu usei a mesma quantidade que eu usei ali no cálculo anterior. Eu parei lá no 15. Usando esta propriedade aqui, eu consigo achar uma aproximação do E na menos 5, que é esse valor aqui, ó, 0,063738, e a diferença é lá na sétima casa decimal. Né? Então, é possível, né, resolver esse problema da convergência sem precisar aumentar o número de parcelas das somas parciais, usando uma propriedade específica da função exponencial. Entenderam o que eu falei, pessoal? Vocês podem perguntar aí se não fui claro. Sempre trocando o negativo pelo positivo vai dar esse resultado? Não. Ou foi só nesse caso? Ali era menos 5, ali daí ficou 5. Sim, é que nem todas as... É que essa propriedade aqui, ó, tá? É uma propriedade que vale para exponencial, né? Se tu pegar, por exemplo, vamos pegar uma função, sei lá, seno de x, tá? Seno de menos 5 não é 1 sobre seno de 5. Cada função, né, tem determinadas propriedades. Quando for exponencial, né, bom, qual é digamos, a lógica que está por trás aqui? A lógica é a seguinte. Observem aqui, ó, essas duas colunas. Quando a gente substitui o x por menos 5 aqui na série do E na x, vai dar, ora, uma parcela positiva, ora, uma parcela negativa. Positivo e negativo. Positivo e negativo. Estão vendo aqui? Tá? Porque quando o expoente for par, né, menos 5 elevado ao quadrado, elevado na quarta potência, etc., vai dar positivo. Mas quando o expoente for ímpar, a parcela vai dar negativo. Então, o que vai acontecer? A soma parcial, ora, é um número positivo, ora negativo. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Tá? Quer ver? Vamos fazer essa experiência vamos fazer essa sugestão que o Eduardo pensou ali. Vamos fazer o seguinte, fazer um testezinho aqui para você. Vou inserir umas linhas aqui. Umas 2, 3 aqui. Só para a gente ver quantas parcelas eu teria que somar aqui, ó. Vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó, mais algumas linhas. Tá? E vou calcular de novo aqui. Ó.
Ó, foi até o I igual a 22 aqui, tá? Vamos ver quanto é que vai dar a soma parcial aqui. Ó, se chegar no 22, pelo método convencional ali, substituindo o x por menos 5, se vocês chegarem no 22, aí vocês vão ter uma diferença aqui, ó, praticamente igual àquela que a gente obteve lá, ó. Tá? Então, se eu substituir aqui, por, em vez de ser o erro aqui é o 20... Qual é a linha aqui? É a linha 30 menos 31, né? Ó. Ó. Se vocês fizerem pelo método convencional até o I igual a 22, vocês vão obter uma aproximação aqui praticamente igual a essa, ó, com 15. Um pouco melhor até. Até um pouco melhor, exatamente. Tá? Só que daí tem que, né, fazendo isso. Claro que aqui, né, pessoal, aqui a gente, digamos assim, meio que subestima o esforço computacional, porque a gente não está fazendo o cálculo braçal, certo? Porque tu imagina se tu fizesse isso aqui, ó, tem que pegar cada um, pega o x, né, o termo aqui que é x elevado a 16, divide pelo fatorial de 16, que dá esse termo aqui. Depois, x elevado a 17, divide pelo fatorial de 17. Né? Isso são números muito grandes, porque menos 5 elevado a 16 é um número astronômico. Quer ver? Vamos fazer aqui na calculadora. Menos 5. 5, né? 5 elevado a 16. Olha só o tamanho desse número aqui. Aí eu tenho que dividir pelo fatorial de 16. Vamos ver se nessa calculadora tem o fatorial de 16. Não tem, né? Ah, tá aqui, ó. Fatorial de 16. Ó, vamos botar aqui 16. Aqui o símbolo do fatorial, ó. Olha só, olha o tamanho desse número. Aí eu tenho que dividir um pelo outro. Vocês imaginam se você tivesse que fazer isso, né, passo a passo? Claro, daria um trabalho fantástico. E é difícil de fazer, né? Porque são números muito grandes. Se a gente tivesse que anotar tudo detalhadamente, né? Então, o que eu estou dizendo é que todo esse trabalho, todo esse esforço computacional que está sendo realizado, está sendo, digamos assim, a gente não está contando, né? A gente não está fazendo esse esforço, a gente está mandando a planilha fazer. Então, essas operações que são feitas aqui, ó, da linha 16 até a linha 22, que acrescentam essas parcelas, é uma operação fantástica, é uma quantidade muito grande de operações, com números muito elevados, é muito difícil de fazer isso. Então, se vocês fossem fazer isso manualmente, a chance de errar seria muito grande, porque lidar com números extraordinariamente grandes aumenta a chance de eu errar. Isso é natural, né? Mas que, evidentemente, que como eu faço de modo automatizado, eu estou tendo, digamos assim, né, uma certeza de que o cálculo foi efetuado corretamente, porque a planilha, né, ela funciona bem. Então, acrescentando essas parcelas aqui, aí tu consegue achar uma boa aproximação, né, que, usando as propriedades, a gente observa melhor. Ó. Claro que aqui, ó, vejam, aqui, olha só, aqui assim, nestas posições aqui, a gente já começa a observar a convergência, ó. Fica ali no 0068, 0067, 0674, 00673 e 067383, etc. Né? Então a gente começa a ver uma repetição das casas decimais, que é a ideia de convergência. Tá? Então isso é muito importante da gente ser capaz de analisar e observar que está havendo a convergência. A ideia é essa, né? A ideia é que, acrescentando as parcelas sucessivas da série, as somas parciais devem convergir para o valor exato da função que a gente está querendo calcular. Então, isso é uma coisa que o usuário, né, a pessoa que está comandando aqui a execução dos cálculos na planilha, tem que ser capaz de observar, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos copiar isso aqui, daí eu ponho lá no arquivo e faço os comentários para vocês depois poderem.
Vamos ver como é que vai ficar aqui. Ah, não apareceu aqui, né, pessoal? Deixa eu ver uma coisa. Não vai caber aqui. Ah, vamos fazer o seguinte, vamos tirar aquela coluna que tá sobrando ali. Essa aqui vamos retirar. Vai ficar melhor. E acho que vai dar. É. Só ver se eu consigo inserir aqui, pessoal, essa cópia aqui, para ela ficar bem visível. Vocês sabem como é que a gente faz para ajustar isso aqui, não? O professor vai lá em exibir, lá em cima na barra de ferramentas. Ah, ou então, como o senhor fez agora. Ah, tá. Agora deu, né? Deu. Meio sem querer, mas foi tentativa e erro. Tá bom, obrigado. Mas então, aí eu acho que as fórmulas não aparecem. Esse é o problema. Ah, sim. Não, mas aí depois eu deixo a planilha lá também, não tem problema. Ah, então tá ótimo. Certo. Tá bom? Então eu vou fazer os comentários aqui, ó. Somas parciais da série exponencial convergem para o valor exato da função à medida que aumentamos o valor do i, tá? Porém, usando a propriedade, depois eu coloco a cópia ali, observamos que é possível obter aproximação de ESP de 5 com erro em torno de... Até que é o erro de 10 a menos 7, né? Ó, aqui 10 a menos 7 com π igual a 15, né? Vamos botar ali. 10 a menos 7. Truncando a série em I igual a 15. Né? No formato convencional, digamos, formato convencional sem usar a propriedade, nós conseguimos obter uma aproximação. Vamos ver quanto é que é o erro ali, só para a gente ter. Aqui o erro é
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas é também, ó, 10 a menos 7. Ó. É um erro um pouquinho menor, mas é da mesma ordem de grandeza. Ó. Aqui era 4 vezes 10 a menos 7, aqui é 3 vezes 10 a menos 7. Mas a ordem de grandeza é a mesma. Com a mesma ordem de grandeza, mas usando truncamento da série em I igual a 22. Né? Isso significa um aumento muito grande do esforço computacional, certo? Que pode ser evitado com o uso da propriedade acima, certo? Então, a propriedade é essa aqui, ó. Cara, não vale apenas para o menos 5, né? Vale para outros pontos, né? Então, aqui a ideia é essa, né, pessoal? Que é possível diminuir o esforço, né, fazendo, não é um truque, é exatamente uma propriedade específica da função exponencial, tá? Mas, né, digamos, isso ilustra bem, né, a ideia de que é possível, né, conciliar as facilidades da ferramenta que é a planilha, e poderia ser outra, que não fosse do Excel, evidentemente existem outros recursos, né? Mas essa facilidade, como eu disse, né, que essa quantidade enorme de operações e com números muito grandes que a gente tem uma segurança em fazer, né? Porque pense assim, se vocês tivessem que, como usuários de o dono de uma calculadora, se fossem calcular aqueles termos ali, vocês veriam que o esforço seria muito, muito grande, né? E a chance de alguma coisa dar errado também seria bem considerável, né? Então, tudo isso consegue ser minimizado, né? Esse esforço é minimizado, a chance de erro é diminuída, e, além disso, com o uso daquela propriedade, eu ainda consigo ainda mais diminuir, né, a necessidade de ter uma grande quantidade de parcelas. O que eu queria comentar com vocês aqui para finalizar? Como é que a calculadora faz, né, de modo aproximado, como é que ela usa um critério de parada? Ela começa a fazer essa observação aqui, pessoal, ó, que os valores estão se aproximando um do outro, né? Então, muitas vezes é calculado o que é chamado de erro relativo, aqui, ó. Erro relativo. O que é o erro relativo? É assim, ó. Tem definições, às vezes diferentes, né, de um livro, de um autor para outro, mas vai ser o valor absoluto da diferença entre duas somas parciais, né, dividido... Opa, tem que botar mais um... Ah, meu Deus. Dividido pela primeira delas. Tá? Alguns autores definem como sendo a segunda, mas aí é só uma questão de definição. Né? E aí é só a gente arrastar aqui, ó, né, para ver o comportamento do erro relativo. Aqui não tem, né? Isso aqui não tem, porque depois dessa aqui não tem mais nada, então não tem como calcular o erro relativo dessa, né? Ó. Então, aqui, qual é a tendência, né? Qual é que a gente observa? O erro relativo, ele deve ir diminuindo, tá? À medida que vai avançando aqui, ó, porque os valores vão se tornando cada vez mais próximos do outro, né? Ó, então, vamos supor que eu dissesse assim, olha, calcule as somas parciais até que o erro relativo seja menor que 10 na menos 3. Ó, aqui pode parar, ó. Aqui o erro relativo já é menor que 10 a menos 3. Certo? Então, às vezes é um critério de parada porque a ideia é que a gente observe, né, que o erro relativo está diminuindo. Então, vocês observem aqui, ó. O erro relativo está diminuindo. Ó. 0,2, 1,1, 0,6, 0,3, 0,2, 0,1, 0,07, 0,03, tá vendo?
Ora, você sabe muito bem, né, pessoal, que quando a gente faz, isso é uma coisa intuitiva, né? Quando a gente faz medidas de erro, o erro relativo, ele é muito mais importante do que o erro em termos absolutos, né? Certo? Se alguém diz assim, olha, vamos pegar um exemplo, deixa eu pensar aqui. Ó, vamos supor, tu vai calcular a velocidade de um veículo, né, que está numa estrada, um equipamento, tá? Aí o veículo está 100 por hora. Aí tu mediu lá com o teu instrumento de velocidade, o teu radar, lá deu 101. Um erro de 1%. É um erro, digamos, e está inclusive dentro da margem de erro, né? Que a norma técnica prevê que o veículo não poderia ser multado. Vamos supor que a velocidade máxima fosse 100. Se o radar medir 101, ele está dentro da margem de erro, certo? Agora, vamos supor, apenas para efeito de raciocínio, que a velocidade máxima de uma via fosse 10 km por hora. Não existe isso aqui, mas vamos supor. Aí tu vai medir, o teu radar lá deu 11. Olha, esse 1 a mais, ele é 10%. Né? Então, se o veículo está, em vez de 10, ele está em 11, ele tá com uma diferença de 10%. Esse 1 é o mesmo em termos absolutos do exemplo anterior. De 100 para 101, em termos absolutos, é a mesma coisa. Mas o 1 em 100 significa 1%, o 1 em 10 significa 10%. Então, o erro relativo, ele é uma medida muito mais fidedigna, né, de que aquela medida realmente está dentro do padrão ou não, do que o erro em termos absolutos, né? E, inclusive, esse é o critério que serve para que, no caso dos veículos que transitam, né, nas vias urbanas e nas estradas, quando são flagrados, existe uma norma técnica que diz, até 7 km por hora, né, o veículo não é multado para mais, digamos. Então, se a via tem velocidade máxima de 60, né, e tu circular até 67 km por hora, tu não será multado. Tá? Isso é uma norma técnica. E por que isso? Porque os instrumentos, eles variam com a temperatura, variam com as condições atmosféricas, etc. Né? Então, para ele operar dentro daquela margem, a lei estabelece, né, uma certa diferença e as pessoas, digamos assim, têm uma certa liberdade, né, para cometer não uma infração, mas perto da infração, né? Digamos assim, para dar uma folga para os motoristas, né? Tá certo? Então, o que interessa é o erro em termos relativos, né? Então, quando a gente analisa as somas parciais da série, é esta coluna aqui, ó, que é importante a gente analisar. Ó. Tá? Se essa coluna realmente estiver diminuindo, né, a gente significa que o nosso raciocínio, que o nosso método de cálculo deve estar dando certo. Tá bom? Então, procure sempre medir o erro relativo, ó, fazendo uso dessa definição. Ó. O ABS, né, no caso aqui, ó, M9 menos M8, ele divide pelo M8. Tá bom? E depois só copia. Tá? Então é isso, pessoal. Bastante coisa fizemos hoje, né? O uso da planilha permite, né, esses cálculos numa velocidade um pouco maior do que seria numa calculadora, tá certo? Então, o que é importante que eu chamo a atenção, tá? Procurem pensar nesses conceitos, se tiverem dúvidas, perguntem. Não fiquem com vergonha, não tem que ficar com vergonha, tem que perguntar. Tá bom? Valeu, professor. Boa noite. Então, o senhor vai deixar disponível a aula de hoje quando, mais ou menos? Tu quer dizer o vídeo? Isso. Ora, Gazelle, isso depende mais aqui do meu tempo de processamento. E teve uma outra noite aí que deu um problema ali que demorou horas no meu processamento, aí eu tive que esperar para outro dia, né? Porque tranquilo. Então, às vezes demora 20 poder revisar algumas coisas, né? Então. Eu entendo, claro, porque às vezes tem mesmo pessoas que, né, não podem assistir, mas eu, na medida possível, eu vou tentar, assim, se a gravação for realizada, porque às vezes dá um problema lá com o Zoom, aí demora um pouco mais, mas quando a nuvem está funcionando, porque eu gravo na nuvem, né?
Quando a nuvem está funcionando bem, e em alguns minutos o processamento da gravação é concluído, aí eu coloco lá na playlist. Ah, Bom? não, tranquilo, então. Obrigada. Então tá, pessoal. Uma boa noite para vocês. Boa noite. Continuamos quarta-feira. Boa noite. É. Boa noite. Tá? Tchau, tchau.